Seja bem-vindo ao segundo Renato 38 em Portugal. Agora estamos no Portugal profundo, no interior, no norte de Portugal, perto do Porto, a cidade invicta, que só foi derrotada após a criação de Portugal, meu irmão. É isso mesmo, estamos no norte. Vamos ao 38 News, onde você vai ouvir a verdade, a sua dose diária de ódio contra o pecado e não o pecador. Hoje é um dia de luto. Hoje é um dia de pânico, medonho. É o dia que o Bitcoin teve o seu valor mais baixo desse ano. Rompeu 60, o negócio ficou medonho. Agora, hoje, mais uma vez, o Bitcoin tem, até o momento, olho na tela, net flow positivo dos ETFs. Os ETFs são um grande indicador do comportamento dos investidores institucionais. Durante 13 dias, institucionais venderam Bitcoin para entrar nas grandes empresas e empresas relacionadas à inteligência artificial. Ontem deu um flow positivo e hoje continua positivo. Nunca tinha acontecido 13 dias seguidos de outflows negativos, de mais venda do que compra nos ETFs. A notícia da semana é que os pais que fazem homeschooling são criminosos e por isso condenados. Mas Monique é uma grande e admirável mãe e por isso é digna de perdão judicial. Olho na tela, print de Lucas Polese. Isso é o Brasil. Se você não quiser financiar isso, se você não quiser ser comparsa disso, então é Bitcoin autocustódia. Ah, não sei comprar Bitcoin. Renato38.com.br. QR Code na tela. Menos de 400 conto. Você aprende a comprar e a fazer autocustódia. Ah, mas eu não quero me expor a Bitcoin. Então se pique do Brasil. Venha para o Paraguai. missãobitcoin.com.br. Em setembro, você já volta para o Brasil com a sua residência do Paraguai na mão, meu irmão. Se você vier a CDE e voltar com um computador e um celular, você vai deixar de dar muito mais dinheiro ao governo brasileiro do que vai gastar de passagem, hotel e evento. Não é não, Erlen? Existem, inclusive, acusações que a juíza Elizabeth já havia emitido opinião anos antes, meu irmão, defendendo a Monique. A Monique é inferior ao Jairinho. Se a juíza não entende porque as pessoas têm mais raiva de Monique do que de Jairinho, eu tenho que afirmar publicamente. Ela não tem controle da régua moral. Ela não entende a moral da maioria da população. E ela é a prova de que a maioria dos concursos de juiz, não a maioria, a totalidade, desde 88, devem ser anulados. A Constituição brasileira, nos princípios fundamentais da administração pública, exige impessoalidade e moralidade. Concursos que têm fase oral, todos os concursos de professor de federal, todos os concursos do Ministério Público e juiz que tiveram fase oral devem ser anulados. Eles nunca foram juízes, eles nunca foram servidores. A coisa mais revoltante da semana tinha sido, até o momento, Lula afirmar que depressão é coisa de vagabundo, indiretamente, ao dizer que na época dele não havia depressão porque todo mundo trabalhava. A depressão é a principal causa no mundo de suicídios. Isso não é brincadeira, é algo satânico e uma doença terrível. Dizer que todo deprimido é vagabundo é mentira e é uma ofensa grave à maioria das famílias brasileiras. Vamos às imagens. Quando o ser humano quer, não tem nada difícil pra gente. Não tem nada. Absolutamente nada difícil quando a gente quer. O que a gente não pode é desanimar. A gente não pode, eu não estou bem, eu estou depressivo. Eu nunca tive tempo para depressão. Nunca tive tempo para depressão. Sabe? Porque ou eu trabalhava ou eu me ferrava. Outra breaking news. Olho na tela. Se o Itaú subtraiu R$1 de cada correntista, ele levou 16 bilhões em 14 anos. Itaú admitiu cobrar indevidamente por serviços não contratados por clientes durante 14 anos. Pois é. Oferece esse episódio a Brasa1, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. QR Code na tela, Wesley. Se você faz remessas, se você quer comprar stable dólares e você quer baixas taxas, eles afirmam que é o mais barato de todos. Se não for, comente aqui na descrição. Eu já usei e economizei dinheiro. E, além disso, Solidus Wealth, a empresa de Guilherme Bandeira, o tradutor, o professor doutor,
tradutor do livro de Bitcoin mais vendido na história da humanidade, o padrão Bitcoin. Vamos ao que ele tem a dizer a você. Mete bronca, Erley. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solidus Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar. Se o Seifedin, eu e o professor Guilherme estivermos ainda vivos no fim do mês, haverá entrevista aqui no canal com o Seifedin, com a participação do professor Guilherme e com Hans Hermann Hoppe, com a participação do professor Kioka. E agora, vamos a real. Eu tenho uma resposta a você, Lula. Eu tenho uma resposta a José Disseu, que em um canal de mais de 500 mil seguidores, A Arte da Guerra, deu uma entrevista há vários dias, que não passou nem de 40 mil seguidores. A vocês que dizem que a declaração dos Estados Unidos de que o CV e o PCC são organizações criminosas, que é uma violação da soberania, eu tenho uma resposta. Primeiro, os Estados Unidos nessa declaração afirmou e provou crimes de infiltração dessas organizações em mais de 30 estados americanos. Até o momento que os Estados Unidos cometam ato dentro do território brasileiro, não há nenhuma violação de soberania em afirmar que uma organização é criminosa e se defender dela. Se eles já estão colocando dinheiro criminoso e matando gente nos Estados Unidos, atacar eles, que é uma ameaça no território americano, é atacar a soberania brasileira ou é atacar a soberania americana, querer defender organizações terroristas? Você que vai me responder. Quando o Bolsonaro entrou no poder, cerca de 12% da população era controlada por facções. No seu governo, só aumentou as áreas controladas pelo pelo CV e pelo PCC. Lula aumentou mais ainda. Hoje, mais de 20% da população estão sendo controladas por facções. E não para de aumentar. Trago mais uma notícia de 2 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que os síndicos foram chamados pelo CV para dizer que vão ter que pagar R$300 por mês cada condômino. Senão, o bicho vai pegar. Comando Vermelho toma 2 condomínios e impõe taxa de R$300 a moradores da Pavuna. Criminosos armados com fuzis e usando fardas convocam uma reunião para informar sobre os pagamentos. O Comando Vermelho assumiu o controle de 2 condomínios na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, e passou a cobrar taxa de R$300 a moradores de 800 apartamentos. É isso mesmo, R$250 000 limpo no bolso da facção todo mês. Criminosos armados com fuzis e fardados convocaram a reunião para informar sobre os pagamentos. Além disso, a vizinhança está sendo obrigada a comprar o gás distribuído pelo tráfico. Segundo relatos, uma situação semelhante já havia ocorrido há 7 anos, o que levou moradores a deixarem o local por medo. Se o CV mantiver o seu controle nesse lugar, eu pergunto a você, quem não pode comprar a internet de quem quiser, quem não pode comprar o gás de quem quiser, quem é obrigado a pagar a mensalidade da facção ou morre, essa pessoa vota em quem quiser? Como você acha que é a eleição num lugar desse? Pois é, uma população, um país que mais de 20% da área, segundo dados oficiais, é controlado por milicianos criminosos. Pode ter uma eleição legítima? Pois é, acabou o Brasil, acabou a eleição. O único voto real é votar com os pés. Se você ainda tem CDB, se você ainda tem ações, se você ainda tem imóveis no Brasil como investimento, você é um comparsa financiador da ditadura. Se houvesse alguma liderança política de direita nesse país, ela convocaria, número 1, total desinvestimento. Número 2, greve geral, como houve aqui em Portugal, mas feita pelos esquerdistas descaradamente para aumentar o feriado. Não, Erley? Temos que dar parabéns ao Didi Red Pill, aquele mesmo do BBB, e ao Sérgio Tavares, que foram atrás dos ministros do Gilmar Palusa. E agora, olho na tela, o número de políticos, o número de juízes, o número de pessoas que vieram para o Fórum de Lisboa diminuiu. Isso é uma prova de desmoralização do STF ou é apenas o sintoma do ano eleitoral? Vou deixar para que você responda. Inclusive, um dos destaques do Gilmar Palusa foi o ministro dizendo que a sua remuneração é incompatível com seu esforço. Um cara que ganha mais de R$140 mil por mês, que tem um gabinete com dezenas de pessoas que ele indica quem quiser, chorando miséria. Vossa Excelência Magistrado, tem uma solução para você. Se você acha que seu trabalho vale mais do que isso, se pique, peça exoneração e vai ver como é fácil ganhar dinheiro na iniciativa privada. Não, Erley? Ciro Nogueira,
é flagrado em fotos íntimas que estão no limite do que seria heterossexual, não é isso, Erlen? Você viu essas fotos? Em uma suposta lua de mel convocaram. Esse homem que Flávio disse que seria o seu vice dos sonhos. Vamos para mais notícias do judiciário. A desembargadora Adenir Carruesco, olho na tela, do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região. Justiça do Trabalho é satânica, nem devia existir. Relatou ter sido vítima de racismo em um supermercado em Cuiabá, no último domingo. Segundo a magistrada, uma cliente a confundiu com funcionária do local e pediu informações sobre produtos e serviços da loja. Nas redes sociais, Carruesco afirmou que o episódio reflete uma lógica social que associa pessoas pretas à posição de serviço e não a cargos de poder, como ela ocupa atualmente. Desembargadora relata: racismo em supermercado, sem a toga, só apenas um corpo preto. Você se sentiria humilhado se fosse confundido com alguém trabalhando em um estabelecimento? Não existe nenhuma desonra em trabalhar. Não há nenhum racismo em confundir uma pessoa qualquer no supermercado com um funcionário. Essa pessoa se sente superior ou não a quem realmente trabalha. O nome da pessoa que serve ao governo é servidor. Essas pessoas tinham que estar abaixo daquelas que pagam os impostos e são seus patrões. Ela deveria se sentir socialmente abaixo da funcionária do supermercado e não acima. Há vergonha em ser confundido com um funcionário de estabelecimento comercial, sim ou não? Você teria vergonha de ser confundido com alguém que gera mais riqueza que você? Se usar polo com a cor da marca da empresa ou roupa de cor dos demais funcionários, qualquer um deve ser confundido. Eu já fui confundido dezenas de vezes com funcionários quando eu estava com a polo da mesma cor dos empregados dos atacadões. Você acha que é racismo alguém confundir você com um funcionário? Eu acredito que essa foi uma acusação completamente descabida. E você? Opa! No dia 29 de maio, já tinham sido 9 dias seguidos de saques líquidos de centenas de milhões de dólares de bitcoins dos ETFs. Foram 13 dias de sangue, de choro e roger de dentes. Agora, hoje, dia 5, estamos no segundo dia de captação positiva dos ETFs. Mas o Bitcoin não para de cair. Hoje, por uma questão de mercado generalizada, até o próprio Nasdaq chegou a cair 4% hoje. Se você não assistiu, recomendo que assista. 38 pelo mundo. Um papo de Guilherme Renault, da Outside e do Criptomaníacos comigo, diretamente de Sintra. E aqui, a galinha gorda de Bitcoin, on-chain Lightning. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Teve distribuição de dinheiro, meu irmão, de cédulas com invoices de Bitcoin da Lightning. E aqui, o mural, o backdrop do evento de Portugal em Lisboa, que aconteceu no último fim de semana. Dia 6 e 7 haverá esse evento no Porto. E, em setembro, em Cidade do Leste. Você acha que o Wesley empurra propaganda com uma zorra aqui? Olha a quantidade de propaganda que tem no evento presencial. E é lógico que cada anunciante no evento presencial é menos dinheiro que você paga e mais brindes, mais prêmios, mais benefícios, mais network que você recebe aparecendo lá. Não é não, Wesley? Essa notícia não é a notícia da semana. Não é a notícia no mês. É provavelmente a notícia mais importante do ano. Elon Musk, junto com a patota dele de inteligência artificial, mudou todas as regras de oferta pública de ações na Nasdaq. Esses caras fraudaram, meu irmão, estão esculhambando completamente o acesso aos mercados de capitais, forçando milhões de pessoas a investir involuntariamente em suas empresas com múltiplos absurdos e bolhados. Há vários sinais de que o IPO da SpaceX seja um golpe descarado. A empresa é dona da xAI, um flop que todos os fundadores abandonaram. Starlink, que dá dinheiro, e o negócio de foguetes, que dá dinheiro. Valuation da SpaceX é de 1,7 trilhão e é quase o dobro de todas as empresas somadas que fornecem todas as armas ao exército americano e passa as top 10 empresas negociadas na London Stock Exchange. Você acha que faz sentido a empresa de Elon Musk valer mais do que as 10 empresas mais valiosas da Bolsa de Londres, velho? A empresa perde 5 bilhões por ano e quem vai comprar? Os otários que têm fundos passivos como 401k, por regra absolutamente inédita no Nasdaq, o Fast Entry Rule. Até então, ninguém poderia entrar no índice sem pelo menos 3 meses de negociação. Agora são 15 dias, meu irmão. Antes a empresa precisava ter pelo menos de 10% de ações negociadas de free float. Agora, caiu às vésperas do IPO.
que ela entra sem ter nem 4%. Além disso, o índice vai multiplicar por 3 o free float de empresas com menos de 20% das ações na bolsa, forçando descaradamente ETFs a comprarem essa bomba, esse barril, 3 vezes mais do que seria no mês passado. OpenAI e Anthropic também pretendem se beneficiar dessas mudanças, que provavelmente não foram gratuitas. Você acha que a Nasdaq mudou isso porque era uma coincidência ou porque a galera da Anthropic, OpenAI e do próprio X, o Musk, fizeram alguma vantagem para eles abrirem as pernas e os braços? Pois é, Your 401k is exit liquidity for scammers. A sua pensão, o seu ETF, será sodomizado pelos golpistas. Quem investe no Legacy não paga para ser sodomizado e financia a corrupção. Qualquer lugar que você colocar seu dinheiro e financiar político, financiará a corrupção e o totalitarismo. A única maneira de não financiar PrEP, não financiar aborto, não financiar a castração de criança é Bitcoin e autocustódia, ou renda em Bitcoin através de sintéticos de Bitcoin. Não sabe fazer renda em dólar e Bitcoin? Derivativos, no renato38.com.br. E Bitcoin caindo, quem fez hedge em derivativos aumenta a quantidade de Bitcoin. Bicho, eles vão dobrar o preço dessa zorra. Em Bitcoin é R$2.000. Vai pra 4? Você tá maluco? Se for fazer o derivativos, agilize sua zorra. Mais uma imagem que o Wesley queria cortar. Ele disse que não vai botar o vídeo não, mas a imagem do corpo no chão ele deixa. Um homem mete bala e o invasor com facão. Ex da mulher que veio pra cortar quem tivesse dentro da casa. E Renan diz que a arma não resolve. Pra esse cara resolveu. Olhem o corpo no chão. O Wesley diz que esperava que o cara arrombasse a porta. Eu acho que meter o chute na porta já é fogo. Você deixava ele entrar com o facão mais um pouco ou meter o chute na porta já autorizou fogo? Opa! Tiff chama atenção que Anderson Spider Silva curtiu o vídeo do R38. Minha honra, Anderson Silva, grande campeão. Renato Moicano, excepcional campeão. Borrachinha, mais um campeão glorificado. Tenho muita honra de ser diversas vezes acompanhado e curtido pelas grandes lendas, não é isso, Erlen? São caras fodas ou não são, velho? Hein? Meu salve, minha honra. E agora eu vou tentar me acalmar. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo e mais calmo. Mais uma juíza, dessa vez dos Estados Unidos. Após mancha de gala ser encontrada... É sêmen que tem que dizer, não é isso ou não? Hein, Erlen? Como é que diz isso? Após mancha de sêmen ser encontrada, juíza admite ter feito sexo com o subchefe de polícia em tribunal dos Estados Unidos. Olha a cara dela e olha a cara do lascador. O nome da juíza federal, Eleanor Ross, de 58 anos, ganhou destaque no judiciário americano, juntamente com o subchefe de polícia de Atlanta, Kelly Collier. Os dois eram acusados de fazer sexo barulhento nas dependências do tribunal da magistrada. Inicialmente, Eleanor, que é casada, afirmou aos seus superiores que as acusações eram absurdas e infundadas. Indicada ao cargo por Barack Obama, que aumentou seu patrimônio em 600 vezes como presidente, a juíza alegou que os relatos sobre uma conduta inadequada citavam gemidos altos ouvidos por vários funcionários da corte. Haviam sido inventados por um assistente jurídico insatisfeito. Nunca tive relações sexuais em meu gabinete, nem em qualquer outro lugar do tribunal, escreveu ela em carta ao presidente da corte. De acordo com a reportagem do site The Smoking Gun, porém, a investigação interna acabou encurralando a Eleanor, como o policial encurralava ela também, não é isso, Ellen? Depoimentos contundentes de vários funcionários a deixaram acuada. O golpe de misericórdia veio quando o resultado de um exame constatou que havia sêmen numa mancha e almofada no sofá do tribunal, num ambiente que havia sido citado por testemunhas como um dos cenários dos encontros extraconjugais. Ambos são casados, adúlteros e coadúlteros. Esse é o corno da semana, o juiz casado com a juíza, que trepava com os policiais por 2 anos dentro do tribunal. Não, Ellen, patriota, queimou uma grana em Bitcoin para perpetuar toda a Constituição norte-americana na blockchain. Deus abençoe a América. O governo americano, especialmente no século XX, cometeu diversos crimes. O governo americano, muitas vezes, caga para seus aliados. Mas a Constituição americana, ela é única. A Constituição americana fez todo mundo ser muito mais livre e rico por existir um lugar livre e seguro como a América. Que Deus abençoe a América. Recebi de presente uma moeda portuguesa de 72, que era feita de prata. A conversão final de escudos para euros era de 200.500 escudos para cada euro. 50 escudos, então, são 25 cêntimos. Cêntimos é como o português chama centavos.
A prata dessa moeda de 50 escudos custa 25 euros na cotação atual. Isso circulou depois da morte de Salazar e antes da Revolução Socialista. Quem guardou sua poupança nessa moeda ganhou de 100 a 200 vezes do que quem guardou em fiat. Se tivesse acumulado em ouro, teria mais do que o dobro. Quem ficou com 99,5% da diluição? O regime revolucionário atual circulou quantas moedas de prata como essa? Por que o governo brasileiro, por que o governo americano, por que nenhum desses governos circula nem moedas de prata, nem de ouro, nem de cobre? Porque eles não honram a manutenção de valor, nem da moeda de cobre. A moeda de 1 centavo americana foi de cobre durante mais de 100 anos. Hoje, nem o cobre eles honram. No dia 1º de junho, notícias do dia. Contrariando pesquisas, Espriella sai na frente no primeiro turno, como a Polymarket previa. Bate agora mais de 80% de chances de chutar a bunda dos amigos do PT na Colômbia. Partido que ficou em terceiro já declarou apoio ao candidato que promete copiar Bukele e Milei. Será que ele vai copiar mesmo Bukele e Milei, Wesley? Operação da Polícia Civil de São Paulo estourou Prefeitura da capital. Hoje, atrás de fraudes em licitações envolvendo a ICB, dos mesmos donos da produtora Dark Horse. E essa mulher da ICB já está sendo acusada de receber mais de R$1 milhão de emendas do Frias. É isso mesmo. Mário Frias está sendo acusado de ter mandado 1 milhão de emendas para essa mulher dessa licitação suspeita que a polícia estourou para projetos que nunca foram cumpridos. Essa licitação seria o pagamento do prefeito de São Paulo pelo apoio do Bonobo. A polícia, controlada pelo Tarcísio, está foguetando os aliados de Flávio ao investigar se dinheiro desviado da licitação teria financiado o filme. Pois é, não foi a federal de Lula, foi a civil de Tarcísio. Tarcísio, quer foguetar ou eles de fato são criminosos? Você que vai me dizer. Após 6.200 cancelamentos em voos no Brasil em apenas 2 meses, Petrobras anuncia a redução de 14% no querosene de aviação. Pesquisa Real Time Big Data afirma que mesmo com 50% de rejeição, o Barba, o descondenado, ganharia com grande margem de Flávio Peleleca, Zema e Santos, e que Caiado, no segundo turno, empataria com o Barba. Polymarket mantém Barba 41 e Flávio 29. Vamos ver na Polymarket. Mas Caiado, oficialmente, meu irmão, acabou a candidatura dele. Ele foi humilhado no programa do Sextaro. Vamos chegar ao post, mas acabou a candidatura de Caiado. Ele não tem nenhuma chance. Barba 42, Flávio 29. O Barba ainda cresceu mais do que eu falei, Wesley. Barba 42, Flávio 29. Renan a 16. Rapaz, tá convidativo, viu? Menos de 120 dias pra botar 16% em dólar no bolso se Renan não for presidente, velho. 4ª semana seguida de perdas no Bitcoin, com brutal pressão de venda. Estamos na 5ª. Strategy divulga a venda de Bitcoins pela primeira vez. 32 Bitcoin, apenas 0,038 de suas reservas, por 77,135. Sailor, você botou pocando. Em vez de vender 32, você deveria ter vendido 32 mil. Se tivesse vendido 32 mil a 77, agora poderia comprar quase 40. Não é isso, Wesley? Hein? Enquanto mercados batem all-time high, Bitcoin revisita a cotação de março de 2024. Fire sale. Hoje foi um fire sale ainda maior. Bitcoin está no menor valor do ano. Gilmar Palusa, evento do IDP com mais de 150 servidores com viagens custeadas, continua em Lisboa, com ministros sendo envergonhados por jornalistas e militantes. Sérgio Tavares relata ter sido agredido por seguranças de Gilmar. São 1.500 entradas que custam R$ 1.200 para profissionais e 600 para estudantes e ocorrem na Universidade de Lisboa, uma instituição pública, confirmando o apoio do governo português à ditadura do Brasil. O presidente de Portugal assina o convite no evento em que vários sancionados por crimes contra a humanidade estão presentes. O governo português, o presidente de Portugal, é ou não comparsa dos crimes daqueles que ele mantém como amigos e convida para evento? Sim ou não? Não afirmei, só fiz perguntar, não é isso, Wesley? Hostilidades continuam entre o Irã e os Estados Unidos, com ataques recíprocos em bases militares. E Trump postando que um acordo está próximo. Trump, não pare de viajar, meu irmão. Caia na real. Acordo coisa nenhuma. Você sairia desse conflito sem vexame, tomando as 3 ilhas próximas aos Emirados, fazendo o seu aliado sair mais seguro e moralizado.
perda territorial seria uma desmoralização para o Irã e um ganho permanente histórico na ação americana. Fora isso, meu irmão, vai ser vexame. Os Estados Unidos orienta 70 navios a saírem do estreito por rota próxima a Oman, com transponders desligados. Enquanto passam, só há como confirmar amanhã. Rapaz, essa rota de Oman passou alguns navios, mas a maioria está preferindo pagar o seguro, que é a extorsão do Irã, e passar próximo do Irã. Opa, que foto bonitona. Esse é o Palácio da Pena, o palácio mais visitado de Portugal, que testemunhou o triste final da monarquia. Esse episódio em que eu visito o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, em Sintra, estará aqui no 381 pelo mundo, não é isso, Erlen? A Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo, graças ao boom, que muitos chamam de bolha, de inteligência artificial. A Nvidia vale mais de 4 vezes mais que a Samsung, 10 vezes mais que a Visa, Intel ou Johnson & Johnson, e mais de 20 vezes P&G, HSBC, Coca-Cola, Nestlé, Toyota ou General Electric. Agora o Musk pretende fazer um negócio mais ousado ainda, a Terafab. Esses caras estão com visões absolutamente grandiosas. Se eles estão loucos ou se isso aí é só pressão para tirar dinheiro de emocionados do varejo, veremos em pouco tempo. Dentro desse ano ou do próximo, essa bolha de ar, meu irmão, tende a estourar. Depois dos IPOs, depois dos 3 fazerem sua oferta de ação e despejar em cima da cabeça do varejo, vamos ver se eles vão ou não despencar de maneira medonha, como é típico de ações depois de oferta pública. Nesse dia, 2 de junho, mais de 200 milhões vendidos involuntariamente. A galera tomando rect, tomando chamada de margem, tomando educação pela via anal. Nunca faça alavancagem com chamada de margem. Alavancagem com chamada de margem, para cima ou para baixo, em regra, é dor anal. E aqui um grande aviso. Por que o Bitcoin está em promoção? Por que está caindo medonho enquanto Nasdaq e SPX estão em all-time high? Como discutido nos episódios com Guilherme Renault, todos os ativos competem entre si e o maior IPO da história, a maior oferta pública de ações da história, é dia 12. Exemplo é o ouro, que em seu 4º mês seguidos apresenta queda. Bitcoin teve 11 dias seguidos de saídas líquidas em ETFs, foram 13, com Strategy vendendo Bitcoin e bilhões sendo vendidos involuntariamente em chamada de margem. Mt. Gox movimentou 10.422 Bitcoins em carteiras frias. Strategy movimentou brutal, mas os fundamentos são os mesmos. É lamentar quem foi eliminado em chamada de margem e parabenizar quem fez DCA, quem fez preço médio, e parabenizar ainda mais quem fez o derivativos no renat38.com.br e aumentou o seu número de bitcoins, com seus bitcoins caindo. A última vez que bateu esse RSI, que é uma medida de força relativa mensal, foi em 2022, quando disparou em mais de 700%, em mais de 8 vezes, em menos de 3 anos, depois de cair 76% em 12 meses. E aqui está a imagem do ciclo do Bitcoin representado em seu índice de força relativa mensal. Tá medonho, meu irmão. E agora, um lembrete do que é o Brasil. 24% das empresas na B3 não conseguem pagar os juros de dívida. Empresas zumbis. Endividamento das famílias bate recorde de 49,9% da renda bruta. E a poupança interna de 14% após anos de quedas, sendo 25,9% a média mundial. O governo federal não opera com arrecadação suficiente para pagar o juro da dívida desde 2002. Dos últimos 12 anos, em apenas um, arrecadou mais do que gastou, sem contar o pagamento de juros. É uma tendência mundial. Dos países da OCDE, 31 operam em déficit e 6 em superávit. Déficit público mundial é de 5,5% do PIB do globo e do Brasil, 8,35% do PIB. Quem ainda tem ativos que financia isso não é comparsa. Se apenas um país do mundo tivesse mantido o padrão ouro e o juro real positivo, isso seria possível? Não. Bitcoin é inevitável. A natureza humana é o abuso de poder sem responsabilidade. A moeda fiduciária e o sistema fiduciário são imorais, criminosos e pecaminosos. Se você não quiser pagar o preço do pecado, morte física, espiritual, financeira e moral, você renuncia a ter ativos ou adota Bitcoin. Os petistas e os frouxos já tiveram suas chances e cagaram tudo. Esse é o legado deles. Cagar tudo e, sem vergonha, ainda querer mamar mais. À espera de um milagre. A aposta de Mises e Cerise.
Rapaz, meu orgulho, JP, Mises, o cara top, velho. Mas eu acho que ele está prestes a ser humilhado. Não, Wesley? Até eu tô jogando a toalha, não, Wesley? Hein? Acabou mesmo a pré-candidatura de Caiado. Se ele for até o fim, deve terminar perto de onde ficou em 1989, com menos de 1%. Ser contra a liberdade de expressão. Ser a favor de autoridades comprovadamente corruptas e criminosas, que não podem ser questionadas. E pior, achar que ciência produzida com dinheiro público está acima de Deus e da lei eterna é autodestruição. O preço do pecado é a morte, Caiado. Que adianta ser um bom governador, dando respaldo à polícia e ser 100% a favor do crime de misoginia? Poderia ser um grande candidato. O cara estava contra a esquerda há mais de 40 anos e era altamente aprovado em sua gestão. Mas se curvando a Satanás, quem votar também serve a Satanás. Será que ele sabe o que é a unidade 731? Caiado, você sabia que a unidade de 731 era a autoridade sanitária que recomendava vacinação obrigatória enquanto inoculava peste negra e varíola nas crianças? Sim ou não? Será que ele sabe quem foi Ignaz Semmelweis? Você já ouviu falar nesse médico? Ele foi internado como louco porque dizia que fazer parto com a mão lavada não daria infecção aos bebês. Ele dizia que se pegou em defunto tinha que lavar a mão antes de fazer cirurgia e foi considerado louco. Pois é, essa era a ciência estabelecida nessa época. De boas intenções, o inferno está cheio. Se você realmente acreditar nessas loucuras que você está dizendo, é fato que você está em uma bolha e não tem nenhum contato com a realidade moral da maioria da população. Com uma juíza que não entende como a maioria das pessoas considera Monique moralmente inferior a Jairinho. E depois, ainda tem gente que me critica. Se você não entende isso, você está com sua régua moral desregulada, desmoralizada e não entende o mínimo moral que é entendido pela maioria das pessoas desse país que acreditam em Deus e em verdades absolutas. E agora, a grande competição da bandida da semana. O Wesley insiste que eu afirme que nós, eu e o Wesley, não escolhemos nem as candidatas e nem votamos. Quem escolhem as candidatas são os assinantes. E quem vota é o povo. Foi a aclamação. Dizem que voz do povo é a voz de Deus. Mas o que há na Bíblia é Vox Populi, Vox Diaboli. Não? 1. Monique, a comparsa de Jairinho, que saiu livre, Scott Free. 2. A juíza. Os concursos com fases subjetivas têm que ser todos anulados. Que concedeu perdão judicial a Monique, moralmente inferior a Jairinho. Inclusive há imagens alegando que a juíza fez pré-julgamento de Monique antes de acessar os autos e o julgamento. Se isso foi verdade, a decisão foi ilegal. Não sei se é verdade. E 3. Elisiane, inocentada no júri após admitir que envenenou o seu marido e ainda enganou o serviço médico enquanto ele estrebuchava envenenado. Ou 4. A mulher de 35 anos que fingia ser criança para não precisar trabalhar. Jairinho é condenado a 43 anos por morte de Henri Borel. Monique recebe perdão judicial por homicídio culposo. Vocês querem ver o sofrimento de um homem ao enterrar seu filho pela terceira vez? Vejam o vídeo. Venho pra vocês falar que me mataram meu filho pela terceira vez. Eu, Leniel, posso ter sido a pior pessoa do mundo, mas eu não tava dentro daquele apartamento. Quem tava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. Janaína Pascoal, uma esquerdista, meteu bronca na Elizabeth, a juíza que perdoou Monique. Até mesmo Maria do Rosário do PT. Foi demais até pra ela. Vamos aos posts das esquerdistas execrando essa decisão que muitos alegam ser imoral e ilegal. A solução para o judiciário do Brasil é simples. Anulação de todos os concursos após 1988, com fase subjetiva. Magistrados, Ministério Público, professores, todos. Depois de limpar, aí sim, daria para recomeçar de maneira moralizada. O ideal, em nova Constituinte, seria a carreira jurídica única e hierárquica, por ente, em que o topo não fossem servidores, mas delegatários, como notários e registradores. Se juízes perdessem financeiramente por decisão reformada e não pudessem julgar causas acima de 10% do seu asset, respondendo pessoalmente por decisões reformadas, a venda de sentença ia ser cara e rara. Pois é, o juiz faz a merda que quiser e a punição máxima até pouco tempo era aposentadoria proporcional. A punição tem que ser perder tudo, meu irmão. Tem que ser brutal. Caso contrário, é corrupção. Nunca se esqueçam, é um fato comprovado. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando você dá poder para alguém que pode merdar
sem pagar por nada, ele vai merdar. Nem a Maria do Rosário tancou. Aí o resultado da militância e corrupção exponenciais no judiciário, com anos de recursos imorais. Vamos às acusações da Janaína Pascoal. Amigos, o caso Henri Borel torna mais visível a influência do CNJ na justiça. Concorde-se ou não com a decisão, é importante saber que esse tal recorte de gênero foi imposição do CNJ por meio de normas próprias, que o STF reconhece com força de lei. Há muito mais acontecendo diariamente nos tribunais. O caso do saudoso Henri só tornou a intervenção do CNJ mais visível. Tenho alertado para esse movimento de agigantar nos conselhos há muito tempo. A agigantar do STF é mais evidente, mas muitos conselhos, ainda opacos, se multiplicam e ganham força. A pergunta que sempre faço em sala de aula é a seguinte: quem elege esses conselhos? CNPJ, CNMP, CNE, CNS, CONANDA e agora o tal conselho instituído pela reforma tributária dentre todos. É bom, é pior do que parece. Pois é, meu irmão, quem indica esses sovietes é quem? Pois é, e a Maria do Rosário, do PT, aquela mesmo. Estou muito impactada com o perdão judicial total à mãe do menino Henri Borel. Será que os argumentos levam à absolvição? Não creio que a situação seja, como dito, que ela foi perseguida. Uma criança está morta, seu filho. Era sua responsabilidade. A negligência, nesse caso, está ligada ao assassinato. Ela é a adulta que deveria proteger a vida da criança. Estou errada. Há que se pensar. E agora, um alívio cômico, depois de tanto estresse. O corno da semana, para mim, não seria o juiz americano, e sim esse presidiário. Mas o Wesley disse que esse caso não era real, e por isso ele não poderia ser o corno da semana. Vamos às imagens do cara que fez a lista dos caras que toraram a mulher dele. Vamos às imagens. Vamos, Wesley, bate aí, mesmo não sendo verdade, não é isso? Aquele se comeu minha mulher enquanto eu tava na prisão, tá? Tá tudo anotado aqui, ó. Tá num caderno aqui anotado, tá? Vou pegar um por um. Tô com o nome de todo mundo aqui. Enquanto eu tava na prisão lá, vocês comeu minha mulher, não comeu? Você viu esse negócio, primo? O cara ficou dizendo, eu fiquei na cadeia não sei quantos anos, já tem uma lista, todo mundo que comeu minha mulher, eu vou de um por um, não sei o que, vou pegar todos vocês. Delegado com câncer de próstata começa a tocar o terror nos traficantes, tomando droga e dinheiro dos vagabundos e é preso. Na audiência de custódia, pede prisão domiciliar humanitária. Você que concederia essa prisão domiciliar? Pois é, Breaking Bad Brasil. E agora o cara botou pocando. O que vocês fariam? Se ele roubou, se ele fez dezenas de traficantes morrerem, se ele roubou droga e armas, se ele roubou dinheiro, vocês mandariam pra cadeia ou vocês deixariam na prisão domiciliar? Eu não afirmei nada. Você que vai dizer. Não, Eli. Em Boa Vista, Roraima, mulher esfaqueia marido que se negou a ela. Essa aí é fudião, não é? Pode dizer fudião, não? Não. Como é que diz isso, velho? Essa aí é... Fogosa? Fogosa pode, né? Fogosa. O que é fudião, não? Cheiro, não é? Fogosa? Fogosa pode, né, velho? Ou não? Em Boa Vista, Roraima, uma mulher esfaqueia seu marido que se negou a ela. Essa mulher é fogosa ou não é? Ela está no seu direito bíblico de tomar posse do corpo do marido, sim ou não? Aposta quanto que ele volta para ela. A mulher meteu a faca no rosto e na barriga do marido e não foi presa, se safou. Eu duvido. Quer apostar quanto que ele vai voltar para ela? Ela está ou não no seu direito bíblico de tomar posse do corpo de seu marido ou se exceder um pouco? E se fosse um homem, haveria ou não 10 vezes mais pressão pública para a sua prisão? Eu deixo você responder. Você acha que ele volta para ela ou não volta, Valando? Eu acho que ele volta pra ela. E nunca mais ele se nega a comparecer. Nem que tenha que tomar uma tadala. Não, Erlen? Esse cara vai se negar a essa mulher ou não? Hein? E agora? Quem fica até o final, que aguenta tudo, é porque gostou. Mais uma vez, temos que mencionar os sponsors. Quem ofereceu esse episódio foi a Brasa1, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. O Esquema Mestre, sem OF, barato com uma zorra, para fazer remessas e especialmente comprar suas stables. QR Code na tela, não seja otário. Se fizer remessa, Brasa1. E a Sólidos, uma empresa que lhe propicia custódia intercontinental. Do professor Guilherme Bandeira, que também é professor do Lex. Vamos às suas palavras. Mande bronca, Werley. Um abraço e minha honra. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solids Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar.